Olá, boa noite. Estamos ao vivo para todo o Brasil, pelos 7 minutos com Deus. E glorificamos a Deus pela tua preferência, né? Você que está conectado conosco, você está ligadinho nos 7 minutos com Deus. Seja bem-vindo, né, a esse trabalho, seja bem-vindo a esta noite, seja bem-vindo a esse trabalho que fazemos com amor, fazemos com alegria, temos esse prazer. Antes de começar já fica com aquela ansiedade, com aquela vontade de começar. E louvamos a Deus que estamos no ar. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Eu sou o pastor Camilo da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. E essa é a live aos 7 minutos com Deus. Eu costumo dizer na entrada sempre do programa, da live, da abertura, costumo dizer que o Evangelho de Cristo não é um tesouro para ser escondido, mas sim um presente para ser dividido. E é com você que eu divido esse presente nesta noite. É com você que eu compartilho esse presente nesta noite. E eu tenho certeza que esse presente, chamado Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor, ele vai satisfazer o teu coração, alegrar a tua alma, te abençoar, te fortalecer de uma forma tremendamente e maravilhosamente. Então, permaneça, não desligue, né? Daqui a pouco nós estaremos orando, daqui a pouco nós estaremos pregando, daqui a pouco estaremos ungindo a água também para te abençoar, daqui a pouco estaremos falando também da campanha que vamos fazer. Então, está tudo bem, está tudo na bênção. Pois bem, amado, pois vamos seguir em frente, graças a Deus por isto. Eu quero ler o texto da palavra de Deus nesta noite para te abençoar, para nos abençoar. O que diz a palavra do Senhor? Eu quero que você me acompanhe nas cartas de Paulo, né? Os Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 7. O versículo 7 e o versículo 8. E até o 9. Mas o 7 diz assim, 2 Coríntios 4, 7. A palavra do Senhor fala: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Louvado seja Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus por isto. Bendito seja o nome do Senhor. Meu amado, louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que temos, porém, glória a Deus, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. A Bíblia fala do vaso de barro e a Bíblia fala de um tesouro. E esse vaso de barro somos nós, os cristãos. É eu, é você, né? Nós viemos do barro, nós viemos do pó. E para o pó retornaremos, está escrito. Nós viemos do pó vimos e já presenciamos muitos nossos parentes, amigos, conhecidos, retornarem ao pó. Então, além da Bíblia falar, nós já também presenciamos o retorno dos corpos retornando ao pó. Então a Bíblia diz que temos nós, glória a Deus, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. O tesouro em vaso de barro, louvamos a Deus. O cristão é um vaso de barro que às vezes passa por tristeza, lágrimas, aflições, perplexidade, fraqueza, temores, doenças, enfermidades, decepções. Então nós sempre passamos por isso. Esse é o vaso de barro. E muitas vezes quando nós sentimos alguma coisa, ou quando nós trabalhamos, lutamos o dia todo, quando nós retornamos cansados, né, e queremos um descanso, a gente às vezes usa aquela frase que diz assim: eita, que hoje eu estou todo quebrado. Hoje eu estou todo quebrado. E quando nós também, às vezes, estamos com um sinal, sintoma de febril e tudo, vem aquele corpo quebrado, aí diz, oh, meu corpo está todo quebrado. Então é um vaso, esse vaso é de barro, que quebra. Esse vaso quebra. E quando esse vaso quebra, está demonstrando que esse vaso somos nós. E aí a Bíblia diz que um vaso, e temos, glória a Deus, como a palavra do Senhor diz, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. O tesouro é a presença de Deus. O que acontece? Nós somos o vaso
o vaso de barro, com a nossa fraqueza, com as nossas fragilidades. É esse vaso de barro que às vezes nos sujamos, e às vezes tem que tirar a poeira, lançar a poeira fora. Esse é o vaso de barro. Qualquer coisa estamos fracos, qualquer coisa estamos quebrados. Esse é o vaso de barro. Mas a excelência do poder de Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa é a parte de Deus que vem e enche esse vaso de barro. Esse vaso de barro que somos nós. E muitas das vezes, quando nós achamos que estamos destruídos, o nosso Deus, estamos quebrados, o nosso Deus vem e refaz de novo esse vaso de barro. E aí é por isso que a palavra do Senhor fala no livro do profeta que Deus é o oleiro e nós somos o barro. Está lá escrito que Deus é o oleiro e nós somos o barro. Então, quando a palavra do Senhor diz, porém temos esse tesouro em vaso de barro. Esse tesouro em vaso de barro é o tesouro de Deus em nós. É a fortaleza de Deus na fraqueza. É o poder de Deus na fraqueza. É o conhecimento de Deus naquilo que não tem conhecimento. É a fortaleza na fraqueza. É a vida. E aí o vaso se torna vida. Nós somos barro, mas esse barro tem vida, esse barro tem vida. Esse barro, ele vai, ele volta, esse barro, ele reage. Ele se materializa, ou seja, como um corpo vivente que somos nós. Mas tudo isso por quê? Pela excelência de Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. O vaso, ou seja, o vaso espiritual, que é o poder de Deus, enche esse vaso de barro. E quando o poder de Deus enche esse vaso de barro, a excelência de Deus, o poder de Deus, o espiritual, vem sobre esse vaso de barro, nós reagimos, nos fortalecemos, glória a Deus, nos colocamos de pé, louvado seja Deus. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Todas as vitórias que nós temos é de Deus. Até esse ar que nós respiramos é de Deus. Quando Deus tirou o ar do barro, o barro morre. Nós voltamos para o pó. Viemos do pó e para o pó retornamos. Então a Bíblia diz que a excelência de Deus é o poder de Deus, é a manifestação de Deus, é a glória de Deus, é a salvação de Deus, é o Espírito de Deus que vem sobre esse vaso de barro e dá vida a esse vaso de barro, e dá ânimo a esse vaso de barro. E esse vaso de barro passa a ser chamado criatura, que somos nós. A carne, os ossos, o sangue, esse vaso se materializa em corpo vivente. Glória a Deus por isto. E aí vem na nossa memória, vem na nossa mente, quando o profeta, louvado seja Deus, o profeta Ezequiel, o Senhor leva a ele o vaso dos ossos secos, e lá ele vê muitos ossos secos, e o Senhor diz, profetiza, pode esses ossos reviver? E o profeta diz, eu não sei, Senhor, tu sabe. E ele diz, pois profetiza, ele profetizou, e quando a Bíblia diz que ele profetizou, aqueles ossos começaram a se encontrar, ossos com ossos, e se ajuntarem e se emendarem, e a Bíblia diz que foi feito, ficou um esqueleto. E o profeta recebe novamente a palavra do Senhor e diz, pode esses ossos ficar de pé? E o profeta diz, Senhor, não sei, tu sabe. E ele profetiza. E ele profetiza, aqueles ossos se levantam e faz um corpo. E um corpo, ou seja, um corpo com carne, com ossos, mas que não tinha sangue, não tinha vida. E o Senhor fala novamente com ele, pode esse corpo viver e ter vida? Ele disse, Senhor, não sei, tu sabe. Ele depois profetiza. E quando o profeta profetiza, aqueles ossos, que agora não era mais ossos, era um esqueleto, mas agora já era um esqueleto, era corpos mortos, mas depois já não passou a ser corpos mortos. Aí a Bíblia diz que quando o profeta profetiza e ora pela última vez, a Bíblia diz que aqueles corpos, agora é corpos viventes, fica de pé e começa a glorificar Deus. E começa a glorificar Deus. Então, meus amados irmãos, tudo é o poder de Deus. Tudo é o poder de Deus, tudo é a graça de Deus. Nesse vaso de barro que somos nós. Nesse vaso, corpo vivente que somos nós. Mas tudo isso, quando o Senhor tira a sua excelência, quando o Senhor tira o Espírito, o corpo morre. Tirou o Espírito, o corpo morre. Falou, então morreu, acabou, parou de respirar. Ou seja, está frio, não tem mais vida. Por quê? Porque o Senhor tirou a sua excelência, tirou a sua presença, tirou o seu espírito. Chama o espírito do corpo, do vaso de barro. E o vaso de barro agora voltou a ser verdadeiramente o vaso de barro, que vai voltar para o barro, que vai voltar para o pó. Mas enquanto a excelência de Deus, o poder de Deus está no vaso de barro, o vaso de barro tem vida. O vaso de barro tem a presença de Deus, glorifica a Deus, clama a Deus, ora a Deus, Deus responde, louvado seja Deus. Por quê? Porque naquele vaso de barro está a excelência, louvado seja Deus de Deus. Mas
passando e textualizando, aqui nós encontramos, ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Verdadeiramente nós vivemos passando por tribulação. Tribulações e mais tribulações, teste mais teste, mas não angustiado. Nós não vivemos angustiado, nós vivemos atribulado. Nós passamos por tribulações. Nós vivemos, somos provados com tribulações, somos atribulados de tribulações que vêm. Mas angustiado, viver angustiado jamais. Nós vivemos cantando. Você chega na igreja e você vê o povo cantando, você vê o povo glorificando, você vê o povo dando aleluia, você vê o povo dando glória a Deus. Parece que o povo não tem problema. Problema tem sim. Problema tem sim. Será que não passa ou seja, por tribulação? Passamos, a Bíblia diz isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Em tudo somos atribulados. Passamos por tribulação sim. Será que esse povo que canta, né? Louvado seja Deus, Deus é tão bom para eles que não tem problema. Parece que os crentes não têm problema, temos problema, mas não temos angústia. Temos tribulação sim. Passamos por tribulações sim, mas angústia não. Então, louvado seja o nome do Senhor, ele continua. Ele continua. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Perplexidade, nós passamos. Perplexidade, nós vivemos. Perplexidade, nós sentimos. Mas jamais, louvado seja Deus, mas jamais nós somos desanimados. Desanimado jamais. Um desanimado não canta. Um desanimado não glorifica. Um desanimado não prega. Um desanimado ele não vive, o rosto dele não muda. O rosto dele é a todo tempo angustiado, né? A pessoa conhece quando a pessoa está bem é pelo rosto. Quando a pessoa está bem, rapaz, tu está vendendo felicidade, está tão bem. Quando a pessoa está irritado, o teu rosto está fechado, está triste, está angustiado, está doente, está sofrendo. Então, o que diz a palavra do Senhor é isto. Atribulado sim, mas não angustiado, né? Perplexidade nós vivemos, mas não desanimado. Desanimado jamais. Por que nós não estamos desanimados? Porque nós temos uma promessa de Deus que nos edifica. Nós temos uma promessa de Deus, como disse o Senhor Jesus, problemas, lutas, decepções, aflições e até escândalo virão. Mas ele disse, ai daquele que, ai do homem que carrega, do ombros que carrega escândalo. Então ele disse, mas tenha de bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos ter alegria. Aí entra o salmista Davi com o salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus por isso. Alegria nós temos. Alegria nós temos. Vivemos na alegria, vivemos na paz. Glória a Deus. Isso que nós passamos são coisas pequenas. Isso que nós passamos, ou seja, só dá para nos arrepiar, mas não dá para nos derrubar. Só dá muitas vezes para nos acordar, mas não dá para correr. Às vezes acordamos para a realidade da vida, mas correr, tirar as costas do problema, de maneira nenhuma nós enfrentamos, glorificando, louvando a Deus. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então nós não estamos desanimados. Aí o texto continua, o versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados. Você pode até estar perseguido, você pode até ser perseguido no teu emprego, ou seja, na tua loja, no teu trabalho, na igreja, na tua casa, na tua família, na sociedade, no campo, na cidade. Você pode ter sido perseguido, às vezes injustamente. Às vezes injustamente, você pode ter sido perseguido, mas nunca foi desamparado. Nunca foi desamparado. Por quê? Porque há uma promessa de Deus que diz assim, ainda que a mãe esqueça do filho, quando esse filho está no ventre da mãe, Deus diz, mas eu não esquecerei de ti, pois o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Tá bom? E quando você se acha perseguido, ou se acha que está abandonado, entra também a palavra do Senhor, que o Senhor diz lá no livro do profeta, que diz, ai daquele que tocar naquele inocente, ai daquele que tocar naquele que está sendo injustiçado, o Senhor diz, é mesmo que tocar na menina dos meus olhos. Meus irmãos, tocar na menina dos olhos da gente, qualquer coisinha dói. Agora imagine tocar na menina dos olhos de Deus. Então Deus disse o seguinte, se tocar, ou seja, naquele inocente, tocar, injustiçar aquele, é como tocar na menina dos meus olhos. Então nós não estamos por aí, dá para se ver que nós não estamos desamparados. Por aí nós temos uma noção que nós não estamos abandonados.
Por aí dá para ver que nós não estamos sozinhos. Por aí dá para identificar que nós não estamos vulneráveis nesse mundo. Não, nós temos, ou seja, um Deus, nós temos um caminho, nós vivemos nesse caminho, ninguém nos tira dos trilhos, ninguém nos tira dos trilhos. Então eu saí dos trilhos, eu esculhambei, eu janguei, eu chutei o pau da barraca, ninguém nos tira dos trilhos. Ninguém nos tira dos trilhos, nós estamos no caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Ninguém nos tira desse foco. Nós caminhamos nessa direção. Nós vivemos nesta direção. É isso que nos faz caminhar. É isso que nos faz nós avançar, sem recuar, sem retroceder de maneira nenhuma, mas cantando, mas glorificando, exaltando o nome do Senhor, como se nada tivesse acontecendo. Como se nada tivesse acontecendo. Louvamos a Deus por isso. Então, esse texto é muito bom. Perseguido, mas não desamparado. Nós nunca fomos desamparados. Nada, nada. Pode alguém te abandonar, pode da tua família te abandonar, pode o teu amigo te abandonar, pode você ser injustiçado pelo melhor amigo, pode acontecer o que acontecer, mas existe uma promessa da parte de Deus em nosso respeito, que jamais seremos, glória a Deus, desamparados, de maneira nenhuma, porque o nosso Deus não viaja, porque o nosso Deus não dorme, porque o nosso Deus não é um amigo, sim, mas é um pai. O nosso Deus não é só amigo, mas é pai. Pode ser amigo, sim, mas é pai. Louvado seja Deus. E o pai é melhor do que o amigo. E o pai cuida melhor do que amigo. E o pai vê melhor do que amigo. E o pai conhece mais do que o amigo. Glória a Deus por isso. Então nós temos um Deus que não vai nos deixar sozinho, não vai nos abandonar, jamais. Podemos ser perseguidos por muitos, mas só a presença de Deus já é o suficientemente capaz de resolver todos os problemas. Louvado seja Deus. Graças a Deus por isso. Pode se levantar, como disse o salmista Davi, pode se levantar uma nação contra mim. Ele diz, ou seja, 1000 cá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serei atingido. Tá bom? Então, amado, glória a Deus por isso. E ele diz mais adiante, no outro salmo, ele diz, pode se levantar uma nação contra mim, mas eu deito e logo pego no sono, porque Deus é comigo. O que é isso? Uma garantia. O que é isso? Uma convicção. O que é isso? É uma certeza que ele tinha um Deus que lhe guardava. Ele era consciente disto. Ele não abria mão disto. O que lhe dava a vitória, o que fazia Davi ser diferente, era a sua confiança em Deus. Era o seu temor em Deus. Era a sua obediência diante de Deus. E isso lhe fazia diferente das demais pessoas. Amém? Mas continuando o texto. Glórias a Deus por isso. Como nós lemos, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Você pode dizer, hoje eu estou abatido. Hoje eu estou abatido. Né? Rapaz, eu estou tão abatido hoje. Tem pessoas que eu estou tão abatido hoje. Mas destruído não. Destruído jamais. Por quê? Ah, mas eu posso... Você pode estar abatido porque você é o vaso de barro. Você pode estar abatido, mas destruído não. Por quê? Porque existe um oleiro chamado Deus. E a Bíblia diz que a excelência do seu poder. Temos... Como diz o texto que nós lemos, que foi o primeiro texto. Glória a Deus por isso. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Temos esse tesouro em vaso de barro. Temos essa garantia no vaso de barro. Temos, ou seja, a presença de Deus, essa fortaleza de Deus nesse vaso de barro. Esse vaso pode ser perseguido, esse vaso pode ser abatido, mas não será destruído. Esse vaso pode alguém querer quebrar, pode alguém, às vezes, querer roubar. Um vaso bonito as pessoas invejam. Pode alguém ter inveja de você. Né? Um vaso bonito, a pessoa, onde foi que tu comprou esse vaso? Às vezes tem inveja. Mas, às vezes, procura roubar esse vaso. Mas, glória a Deus por isso, você é firme. Louvamos a Deus por isto. Glórias a Deus por isto. Louvamos ao nosso Deus por isto. Então, nós, quando lemos esse texto aqui que diz... Glória a Deus por isto. Louvamos a Deus. Abatido, mas não destruído. Destruído nós nunca fomos. Nem no tempo que nós não conhecíamos Deus, nós fomos abatidos.
Rapaz, eu agora vou destruir aquilo, agora ele vai me pagar. Rapaz, aquilo ali, ele não sabe com quem está lutando. Muitas vezes a pessoa diz, ele não sabe com quem está lutando. Se ele soubesse, né, não sabe com quem está lutando. Meu amigo, às vezes a pessoa ringe o dente. O que é que diz lá o Salmo 37? O inimigo se levanta contra o justo e ringe o dente. E com ele maquina as coisas no coração, mas o Senhor ri dele, porque vê que os seus dias estão terminando. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não podemos carregar isso, a tristeza, o desânimo, e saber, não, eu sou frágil, não vou conseguir, eu sou frágil, sou fraco, isso aqui não é para mim. Nós podemos até ser fracos, mas temos um Deus forte. Nós conhecemos e temos certeza que somos um vaso de barro, mas a excelência e o poder de Deus está sobre nós, a Bíblia diz. A presença de Deus está sobre nós. Temos essa garantia da parte de Deus. Temos esse consolo da parte de Deus. Amém? Louvamos a Deus. Glória a Deus por isso. Quem é que não passa por luta? Quem é que não passa por tribulação? Todos nós passamos. Todos nós passamos. Mas com essa garantia de Deus aqui, mas com essas palavras de Deus aqui, ah, meu irmão, louvado seja Deus, essa conjuntura, ou seja, essa somatória de palavras que nos garante, se fosse uma só, da parte de Deus, já seria o suficiente. Mas aqui são muitas. Aqui são muitas. Louvamos a Deus por isto. E isso nos alegra. E isso nos conforta. E isso nos dá coragem. Isso nos dá ânimo. Isso alegra alegra o meu coração, os nossos corações. Ô, irmão, é isso que nós estamos precisando. E é isso que Deus faz e pode fazer e vai fazer por nós. A palavra do Senhor, ela não volta atrás. Está escrito. E parece que o nosso irmão Paulo parece que já conhecia a nossa vida. Porque eu te pergunto, glória a Deus, quem é que não é atribulado nesses últimos dias? Quem é que não tem passado por tribulação? Na casa, na família, com doença, às vezes parte financeira, às vezes relacionamento no casamento, na família. Quem é que não passa por tribulação? Quem é que muitas vezes não é angustiado? Quem é que muitas vezes não fica perplexo? Né? Quem é que muitas vezes não se sente perseguido ou não já foi perseguido? Quem é que muitas vezes não se sentiu abatido? Mas o apóstolo Paulo, ele fala tudo isso, mas depois ele vem dando a solução. Vem dando a solução, como nós vamos sair disto. Não é motivo de nós ficar parado no tempo, mas é motivo de nós avançar e buscar e se fortalecer naquilo que a palavra de Deus diz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você crê nisso? Diga eu creio, porque eu também creio. Você crê? Diga amém, porque eu creio. E nós cremos. Glória a Deus. Que não é a tribulação que vai nos derrubar. De maneira nenhuma. Que não é a perseguição que vai nos derrubar. Que não é o abatimento que vai nos destruir. De maneira nenhuma. Que não é a injustiça que vai fazer nós abandonar tudo. De maneira nenhuma. Louvamos a Deus. E por Deus e através dele é que nós somos abençoados. Amém? Diga graças a Deus. E eu quero orar por você. Eu quero te abençoar. Não vai só ficar na palavra, não. Nós temos oração. Aqui é um trabalho completo. Aqui é um culto na tua casa. Só não tem os louvores. Né? Não tem também a oração da oferta. Mas tem palavra. Tem o amém. Tem a glória a Deus. Tem a oração que vai te abençoar. Tem a presença de Deus. Então é um culto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar nesta noite por você que está na tua casa, por você que está aí aguardando esse momento. Pai, obrigado pela palavra, obrigado por esse homem, por esta mulher de ouvir esta palavra. Obrigado pelo teu Santo Espírito, porque, Pai, o Senhor sabe que nós temos passado por tribulação, ou muitas tribulações. Nós temos passado, meu Pai,
por muitas lutas. Muitas vezes achamos que vamos ser abatidos. Ou muitas vezes achamos que estamos destruídos. Algumas vezes até achamos que não tem mais força para reagir. E tudo isso quando vem na nossa mente, Senhor, a palavra confirma, é o vaso de barro. Mas aí entra a excelência, o poder de Deus, a graça, a misericórdia, a mão protetora de Deus nesse vaso de barro, para refazer tudo de novo, para dar força, para que no dia seguinte essa pessoa volte a conquistar. Eu oro por esta pessoa, eu abençoo este irmão, eu abençoo esse que está, meu Pai, nesse momento ouvindo esta palavra. Aqueles que vão acessar, meu Pai, amanhã, meu Pai, as redes sociais e vão ouvir esta palavra. Cura, alcança, liberta, salva. Entra nesta casa, Pai. Entra nessa família. Dê vida a esta pessoa. Senhor da glória, a tua presença é indispensável nesta casa, nesta família. Meu Deus, nós sabemos que somos esse vaso de barro. Nós sabemos disso. Porque quando partir daqui, voltamos, meu Pai, para o barro de onde viemos. Mas, Pai, a Bíblia diz que a tua palavra diz que o poder de Deus, a excelência de Deus, ela, meu Pai, ela faz com que nós reagimos e encontramos as nossas vitórias e conquistamos, meu Pai, em nome de Jesus. Limpe esse vaso. Dá saúde, meu Pai. Dá força, dá coragem, dá ânimo. Fortalece e abençoa esta pessoa em nome de Jesus. Pai, eu oro também e abençoo, meu Deus e meu Pai, nesse momento. Senhor da glória, nós já oramos, meu Pai, pelas pessoas que enviaram o seu nome nesse livro da oração. E agora, meu Pai, nós oramos também por esse copo com água, esta pessoa, meu Pai, que está com a água na sua casa. Meu Deus e meu Pai, nós abençoamos, nós consagramos. Não é simplesmente, meu Pai, esse líquido, mas é o poder de Deus, é pela fé, é pela crença em Cristo Jesus. Nós abençoamos e consagramos a água que esta pessoa está na sua casa e declaramos ungido, abençoado e consagrada em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, bom e maravilhoso, graças a Deus por isso. Eu quero dizer para você, como você já está sabendo, que segunda-feira é o grande dia, né? Segunda-feira nós vamos começar a corrente, né, a campanha, as 7 casas que Jesus entrou. E durante essas 7 segundas-feiras, vai estar homem de Deus, vai estar mulher de Deus, pregando a palavra do Senhor. E você já sabe, porque você já assistiu antes, mas eu vou reforçar. Você vai escrever o nome de 6 pessoas num papelzinho, e depois nesse papel você coloca também a sua casa. Procure 7 famílias, 6 famílias, e você escreve o nome dessas 6 famílias. E coloca também o nome da tua família, né? E durante essas 7 segundas-feiras, você estará assistindo. Você não pode quebrar essa corrente. Você tem de estar conosco para receber a oração, ouvindo a mensagem dos homens e das mulheres de Deus nessa campanha, nas segundas-feiras. E você estará com esse papel na mão, intercedendo por esta casa, intercedendo por esta família. Se Jesus Cristo fez milagre nessas casas, Ele vai fazer na tua e na casa dessas pessoas do qual você escolheu. Então eu quero contar com você. Nós vamos trabalhar em parceria. Nós aqui e você aí, do outro lado. Nós aqui nesse local e você lá na sua casa. Não vai ser um grande sacrifício, não. Você tá e você colocar o nome das pessoas não é um grande sacrifício, não. Não é um grande trabalho, não. Não é um grande esforço, não. Até porque para fazer o bem não é muito esforço. Para fazer o bem não é muito esforço. Por mais que você ache que seja. Então nós estamos aqui, vamos lutar. Não vamos batalhar. Não vamos orar. E não é acabou, não é só ficou não. No dia que os pastores estiverem pregando, acabou, ficou não. Depois nós temos oração ali. Eu vou lá para o cantinho orar. Eu tenho orado, todas as madrugadas eu estou orando. Eu passo o dia todo meditando, orando pela igreja, por esse trabalho, por você que está na tua casa, por você que nos assiste, por você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu tenho orado por você. Nós temos orado, a pastora tem orado, nós temos orado. Né? É um trabalho que a gente não cessa. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que nós devemos orar sem cessar.
A gente vai orar tarde da noite, madrugadas e madrugadas fora. Daqui a pouco estarei lá de novo orando por você. Você que coloca o teu nome no livro da oração. Você que nos assiste. Você que compartilha, né? Que manda, que envia essa live, os 7 minutos com Deus para outras pessoas. O pagamento vem de Deus através, ou seja, daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eu tenho orado por você, que me ajuda a fazer essa live, que me ajuda a continuar para que esse trabalho 7 minutos com Deus não possa parar. Né? E aqui, a contribuição que você dá é nos assistindo e enviando a outras pessoas. A contribuição que nós pedimos sua não é outra, só esta, de você nos acompanhar e divulgar através do Facebook e através lá do YouTube. Você pode entrar lá no YouTube, Pastora Regina e Pastor Camilo, te inscreva lá, nos ajude para nós ter mais tempo. Louvado seja Deus. Pastora Regina e Pastor Camilo lá no YouTube. E aqui, para onde nós estamos transmitindo agora, que é o Facebook, só é Regina Célia. Se entrar Regina Célia, você logo vê. Então, amado, é esse o trabalho de Deus. Tá bom? Tá tudo bem? Então, nós louvamos a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. E, antes de encerrar, eu gosto sempre de trazer uma reflexão, né, para você meditar. Glória a Deus. E a reflexão desta noite, certa vez alguém perguntou a uma pessoa: qual é o nome do maior inventor? Qual é o nome do maior inventor? E ele disse, parou e disse o seguinte, ele disse, é o acidentes. O nome do maior inventor, ele disse, é o acidentes. E é mesmo, quem passa no lugar vê um acidente de uma forma, vê um acidente do outro, vê um acidente de um carro caiu, um avião caiu e tudo. Então ele disse, o nome do maior inventor é o acidentes. Deus abençoe, fique com Deus, muito obrigado, fique na paz, glória a Deus, compartilhe mais uma vez, nos ajude em nome de Jesus e te inscreva lá no YouTube. Glória a Deus, que você esteja sempre por cima e nunca esteja por baixo. Sempre será cabeça e nunca será cauda. Louvado seja Deus. Que você possa, se possível, emprestar, mas nunca tomará emprestado. Glória a Deus. E que o Salmo 37, versículo 4, se cumpra na tua vida. Glória a Deus. Mas eu quero ainda ler, estava esquecendo. Ler aqui. Foi que eu coloquei, meu pai. As pessoas que, glória a Deus, estiveram conosco nessa semana, né, ontem. Glória a Deus por isso. Estiveram conosco ontem, né, pastora Regina? Mas é Souza, essa aqui é minha filha, né? Mas é Souza, pastor João Fé, lá no sul do estado, nosso ministério, a Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Ele curte, né, o homem aqui do hospital, o homem aqui do posto de saúde. É o nosso amigo vizinho Gilson, Lana Fernandes, né? Ali a chefe ali da pastora. Márcio Nascimento, Luciana Santos, Cláudia Alves, pastor Marinaldo, Marta Silva, Naira Caroline, Eline Cristina, minha sobrinha da pastora, Carlos Peça e Maria de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado, fique na paz, tenha uma boa noite, paz e graça para todos, louvado seja Deus.